seu segundo bloco do programa Estação Turismo, hoje aqui na cidade de Manaus, Palácio Rio Branco. Minha gente, nós no primeiro bloco já conhecemos aí um pouquinho da história do palácio e agora nós vamos conhecer o segundo andar do prédio, não é mesmo, Alex? O Alex é ele que é o guia turístico, está nos acompanhando hoje aqui na estação. Fala pra gente o que nós vamos conhecer agora. Agora a gente vai conhecer o resto das salas que tem no segundo andar, que são as salas que antigamente foram usadas para as reuniões plenárias dos deputados e algumas das exposições. E a gente vai usar aqui o elevador, que é o elevador original, tá? Desde a época. Ele, na verdade, tem a manutenção e ele tá funcionando direitinho, tá? Então, vamos lá, então. Existe há muito tempo já esse elevador? Ele é desde a época da fundação, né? Mas ele nunca deu nenhum problema, não. Ele tá funcionando bem perfeito. Beleza, vamos lá, então. Vamos lá. Chegando aqui, ó. Agora, Alex, esse segundo andar já é de bastante história, né? Aqui do Palácio Rio Branco. Fala um pouquinho pra gente já de cara o que nós podemos perceber. Bom, aqui como a gente pode perceber, o que muda logo de cara é o chão, né? Esse piso é um piso característico de quase todos os centros culturais daqui da nossa cidade, que fazem até uma referência ao Rio Negro, né? E ao Rio Solimões, que é feito de acapu e pau amarelo, que são duas madeiras nobres, né, da região. E a gente tem também no teto, né? É muito característico daqui da região. E aí a gente já começa aqui a sequência de salas, né? Tá, deixa eu te falar. Você falou que o local, Palácio Rio Branco, ele foi em homenagem ao Barão do Rio Branco. Fala um pouquinho disso para quem tem casa e não conhece, para quem chegou agora também. Ó, é o seguinte, como eu falei ainda há pouco, geralmente todos esses centros culturais ou figuras históricas ou monumentos daqui da nossa cidade, eles recebem uma homenagem de algum político ou de alguma figura importante da época, né? Alguma figura que fez alguma ação importante para o estado, né? Então, o nome do palácio é Palácio Rio Branco porque ele faz uma referência ao Barão do Rio Branco, que foi nada mais, nada menos que uma figura também muito importante para a política do estado. Aí tá falado, então, se você quiser saber mais informações é só acessar o Facebook do programa. E agora nós vamos abrir as portas aqui, né? E o que a gente já vai ver, Alex? Vamos lá, vamos entrando aqui, Nélio. Olha, o clima já é bom. O clima já tá mais gostoso aqui dentro, tá bem refrigerado. Então fala pra gente o que é aqui dentro. Bom, aqui a gente já pode ver a primeira sala de exposições, que é a sala de exposições das charges políticas. Essas charges aqui todas foram feitas por artistas daqui do Amazonas, tá? Artistas locais, que geralmente eram artistas que, né, faziam a exposição das artes deles nos jornais, né, no diário e tudo mais. E elas são referentes tanto a assuntos da Assembleia Legislativa quanto da política em geral, política regional, política, né, do Brasil todo. E aí vocês podem conferir, né? Vamos conferir aqui de perto. Agora, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. O que o turista, qual é a maior curiosidade do turista quando ele vem aqui no palácio? A maior curiosidade do turista, na verdade, ele gosta muito dessa sala. A maioria deles tem uma relação muito forte com a arte, né? Então eles passam muito tempo aqui. Às vezes eles tentam entender também as charges. Só que a gente sabe que não é assim também, né? As charges políticas, elas tem assim uma complexidade às vezes maior, né? Então a pessoa tem que ter um conhecimento mais abrangente de política. Mas ao todo eles gostam muito também da arquitetura, né? Os lustres, por exemplo, dessa sala e alguns do resto daqui do palácio, eles são réplicas dos originais, né? Mas a gente tem ainda alguns originais, assim como algumas outras coisas que foram trocadas que a gente vai ver conforme for. O Centro Cultural apresenta ao público uma exposição de caráter permanente, que conta com a história do poder legislativo no Amazonas, com destaque para as principais passagens desde 1852 aos dias atuais. Entrando agora aqui na sala Eunice Miquiles, e o Alex vai explicar pra gente qual é a representação dessa sala aqui no Palácio, Alex. Bom, então dando continuidade, a sala Eunice Miquiles, ela já traz uma questão mais histórica. Ela traz textos, ela reúne textos sobre a vida política dos deputados
que inclusive já foram presidentes da Assembleia Legislativa e são figuras muito importantes para a política, para a história da política do Estado. É o Francisco Queiroz, a Elizabeth Aziz e um episódio na cassação do mandato ali do outro deputado, tá? Do Arlindo Porto. E aqui a gente tem a exposição com alguns objetos pessoais do deputado Francisco de Queiroz, tá? Francisco de Queiroz, que foi um deputado da antiguidade aqui no Amazonas. Isso, foi uma figura muito importante, que ele teve justamente um grande número de legislaturas, tá? A Elizabeth Aziz já foi uma figura importante porque ela foi a primeira e única mulher, né, a ser presidente do Legislativo aqui no estado, né? Então ela é uma figura de destaque, né? Me diz uma coisa, Alex, aqui desta sala, o turista, o que ele extrai de mais importante para levar lá para a terra dele? O que você tem a dizer sobre? Bom, aqui na verdade o turista ele tem uma questão mais histórica, como eu falei, né? Na verdade a gente não sabe quando é que ele vai se interessar ou não pelo assunto, mas aqui o que ele pode extrair é justamente isso, né? É sobre as figuras políticas daqui que foram importantes para o nosso estado, porque aqui nessa sala a gente já não tem uma exposição como a gente viu, por exemplo, das charges, né? Que eles podem ficar muito mais tempo e tudo mais. É até uma questão mais para quem gosta mesmo do assunto, né? A questão histórica da coisa, é uma questão para quem se aprofunda mais no assunto. Então atenção turista, você do mundo inteiro que está assistindo aí o AmazonSat nesse momento, curtindo o Estação Turismo, você que vier aqui na cidade de Manaus conhecer o Palácio Rio Branco, vai ficar por dentro da política histórica do Amazonas. No ano 2000, o Poder Legislativo, através do Comodato, cedeu o edifício ao governo do Amazonas para a criação de um centro cultural voltado aos estudos da história política amazonense. Bom, chegando aqui nós temos a sala Joaquim Gonçalves de Azevedo, que é a sala do presidente, tá? Aqui a gente tem a representação do gabinete do presidente da Assembleia. Começando por aquele lado, a gente tem a figura do primeiro presidente, que é justamente ele, tá? O Joaquim Gonçalves de Azevedo. Ao lado nós temos o nome de todos os presidentes que passaram pela presidência da Assembleia, né? Desde a fundação até o de 2010, que foi o Belarmino Lins, tá? O atual não entra porque o prédio foi fundado, né, como Centro Cultural em 2010. Então, o Ricardo Nicolau, que é o atual presidente da Assembleia, não entra aí. E aí a gente já começa a perceber aí o mobiliário original de época, tá, que foi comprado no antiquário lá no Rio de Janeiro e trazido para cá. Ele é todo feito de jacarandá baiano, que é uma madeira característica, né, da região. E ele é todo no estilo manuelino, que é um estilo de arquitetura, né, do móvel que foi feito, né, ainda lá no tempo do reinado do Dom Manuel, que foi um dos reis de Portugal, tá? Certo. Agora, voltando aqui para o presidente, ele está vestido aí com uma roupa não muito normal, né? Porque quem vê aqui já pensa que é um padre, sei lá. Enfim, fala um pouquinho pra gente dessa representação, dessa roupa dele aí. Olha, como ele era um cônego, o cônego é um dos líderes da igreja. O que é isso? Antigamente a gente sabe que a igreja, né, era atrelada à política muito fortemente. Então, como a gente está vendo, ele vestia essa roupa porque ele pertencia à igreja, mas também pertencia ao poder político, né, juntamente. Só depois houve a quebra, né, dessa junção da política com a igreja. Então, por isso que ele veste essa roupa, porque ele era um dos líderes da igreja católica, né? Aquilo ali é uma águia, tá, feita em bronze. Ela não é do mesmo material dos móveis e ela representa a força das armas do Estado, tá? E aqui ao lado, por último, nós temos o relógio, um vedette, que é estilo carrilhão, que foi comprado na França em 1952 e que tem mais de 100 anos, na verdade, mas está funcionando perfeitamente, assim como o elevador, tá? Legal, olha aí, você que está acompanhando a Estação Turismo de hoje, estamos no Palácio Rio Branco, estamos conhecendo um pouco da política do Amazonas, Alex. E agora a gente vai para o intervalo comercial, porque o bloco já está estourando aí. Lembrando que você pode acessar o nosso facebook.com/Estação Turismo e pode ficar por dentro do turismo da nossa Amazônia. Intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, até já.